Fala, Vac, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos para um vídeo diferente de análise e tal, com meu novo cabelinho. Ainda estou tentando me adaptar a amarrar esse cabelo aqui, não estou totalmente habituado ainda. Mas hoje o assunto é sobre signos, para variar, né? Esse canal eu só falo praticamente de signos. Só que o assunto, né, sobre astrologia, signos, está um pouco em alta, muita gente fala sobre isso, muita gente posta sobre isso, muita gente tem interesse sobre o assunto, e até o Ministério da Educação, o MEC, fez alguns tweets, né, no Twitter, fez alguns posts falando sobre signos, né, o aluno de cada signo, como que é o aluno de cada signo. Então até o Ministério da Educação fala de signo e você não quer falar? Mas sinceramente, eu vi muita gente grilada, indignado nas redes sociais, falando e falando e falando, à torta e à direita, falando pelos cotovelos sobre como o Ministério da Educação falando sobre signo, o Ministério da Educação postando sobre uma pseudociência, por que está falando sobre isso? Por que postou sobre isso? Falando que este tipo de tema não poderia ser abordado pelo Ministério da Educação, pelo MEC e tal. Como? O governo não pode falar sobre isso, o governo tem que educar e tá falando sobre... Enfim, gente, foi falado muita coisa, eu sinceramente acho que não tem tanta importância assim, como o assunto signos fica permeando a cabeça de diversos jovens, então a forma como o Ministério da Educação tem para falar com o jovem é falando sobre signo, falando sobre outros assuntos, né? Eu acho bacana. Mas assim, se você me pergunta, olá, você como gestor de comunicação, gestor das redes sociais do Ministério da Educação, você faria estas postagens? Provavelmente não. Como é o governo, talvez a gente tentasse levar com um pouco mais de seriedade, tentasse abordar o tema de uma outra maneira. Mas não vou tirar o mérito desta tentativa de conversar com o jovem. Como o Ministério da Educação fez diversas postagens, eu estou aqui não para julgar se isso é certo ou errado. Eu estou aqui para falar se a forma como eles abordaram os signos está correto? Não está correto? O Ministério da Educação, o MEC, está bem embasado teoricamente sobre signos? Será que está? Então vou analisar aqui hoje com vocês. Vamos lá? Tem muita gente que se equivoca na internet para falar de signo, acha que uma coisa é sobre determinado signo, que outra coisa é sobre outro signo, e não é bem assim, sabe? Hoje qualquer um pode vir, falar o que quiser aqui na internet, escrever o que quiser aqui na internet, então é fácil você contar várias mentiras e tem muitas fake news de signo também. Depois eu vou abordar esse tema em outro vídeo. Mas agora vamos analisar como que foi os tweets do Ministério da Educação, se isso está de acordo. Deixa eu pegar meu óculos, né? Vou pegar minha ajudinha. Vamos começar por Áries. O que o Ministério da Educação colocou? Como não entendi esse exercício de física, vou estudar até aprender. Aqui neste tweet aponta os arianos como pessoas dedicadas, empenhadas, e de fato elas são muito empenhadas e muito dedicadas. Só que assim, se ela não consegue entender algo, se ela tentou estudar física e não entendeu um pouquinho, sabe, nem um pouquinho, aí ela simplesmente desiste, vai para outra matéria e fala, já começa a fazer as contas. Será que se eu não aprender isso, eu consigo passar lá na frente? O ariano é assim, ele é bem prático em certas coisas. Não vou conseguir aprender, então não vou estudar. Para aprender um pouco do interesse do ariano, ele precisa entender pelo menos um pouquinho. Se ele não entendeu nada, ele parte para outra. Porque o ariano costuma cansar rápido das coisas. Touro. Já estudei muito, vou fazer uma pausa para o lanchinho. Olha, bem estereótipo de taurino mesmo, parar para comer e tudo mais. Aquele que só pensa em comer. Só que assim, eu acredito que o taurino em si, o taurino mesmo, não ia nem precisar fazer uma pausa para o lanchinho, já que provavelmente na mesa de estudo dele ia estar a água dele, talvez ia estar a cerveja, porque o taurino gosta de certos prazeres, ia estar a comida dele, já está a marmitinha tudo lá do lado. Porque assim, o taurino gosta de evitar a fadiga. Poxa, ele vai ter que parar, sair do lugar para ir para outro lugar comer? Não. Já faz a marmitinha dele lá do lado e pronto, comeu. Esse é o taurino. Gêmeos. Minhas matérias prediletas são todas. Olha, o geminiano pode gostar de todas as matérias, como pode não gostar de todas as matérias. Vai depender do geminiano. Como você já deve entender, são pessoas super complicadas de tentar entender. O que interessa é que os geminianos são super intelectuais e tendem a ter uma facilidade de aprendizado naquilo que ele quer aprender.
Se ele falar assim, quero aprender matemática, ele vai ter aprendizado de aprender aquilo lá. Ah, eu quero aprender português, vai ter facilidade de aprender português. Esse é o geminiano. Câncer. Vou chorar muito quando eu passar. Sim, sim, o canceriano vai chorar muito quando passar, o canceriano vai chorar muito se ele não passar, o canceriano vai chorar muito no decorrer do processo porque ele acha que não é tão bom o suficiente, o canceriano vai chorar muito no decorrer do processo que ele acha que talvez ele não pode conseguir. Provavelmente o canceriano vai chorar muito por tudo, porque cancerianos são normalmente emotivos, né? Mas uma coisa é certa, se o canceriano sair desta depressão que normalmente ele tá, né, na bad que normalmente ele fica, e acreditar que ele pode algo, que ele pode fazer algo, pode ter certeza que ele vai ser o primeiro colocado. O canceriano dedicado é o melhor de todos. Só precisa acreditar. Leão. Sou muito bom em português, mas é porque vocês não viram minhas notas em geografia. Exatamente assim. Esse é o leonino. Só que assim, eles se acham tanto, que às vezes pode até quebrar a cara por excesso de confiança. Daqueles assim que vai passando a matéria e fala, isso aqui eu já sei, deixa eu passar para a próxima. Sei também, deixa eu passar para a próxima. Ah, também sei, deixa eu ir para a próxima. É assim, excesso de confiança. Virgem. Toda segunda-feira eu estudo química e terça é dia de matemática. Tudo muito planejado. O virginiano típico, muito organizado, muito planejado, mas tem aquela organização específica. Se você falar assim, poxa, hoje está um belo dia para estudar português. Não. Dentro da minha organização, hoje é dia de estudar química. E ninguém vai colocar na cabeça do virginiano que ele precisa estudar português naquele dia. Porque ele é cabeça dura e gosta das coisas do jeito dele. Libra. Hoje eu vou estudar matemática. Não, melhor, vou estudar português ou geografia. E nesta dúvida libriana, ele acaba estudando biologia e depois descobre que a prova não é de biologia. Este é o libriano. Tem tanta dúvida, que acaba não fazendo o que deveria fazer. Escorpião. Se eu não passar nessa disciplina, ninguém passa. Olha, é uma típica ameaça escorpiana, né? Tipo, se eu não conseguir, ninguém vai. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E olha, normalmente os escorpianos costumam cumprir com o que eles fazem de ameaça. Cuidado. Então, professor, é melhor já dar aprovação para esse escorpiano aí, para evitar a fadiga. Sagitário. Só hoje já fiz 1 milhão de exercícios. É sério, não sou exagerado. Provavelmente ele deve ter feito 2 exercícios. 2 exercícios que já para ele foi um monte, né? Aquele tanto. De fato, estes são seres que gostam de exagerar um pouquinho. Só um pouquinho assim. Principalmente porque os sagitarianos gostam de aumentar quando o assunto é se fazer de vítima. Então eles querem falar que estudou muito, que está cansado, então eles aumentam daquele tanto. Mesmo sendo exagerados demais, né? Eles costumam ser muito dedicados também. Se eles querem fazer algo, eles vão lá e fazem e se dedicam bastante também. São exagerados até na dedicação. Capricórnio. Estou no ensino médio, mas já sei onde quero fazer faculdade e mestrado. Capricorniano, o rei dos planos. Gostam de planejar até mais que os virginianos, já que tendem a ser um pouco mais focados. O Capric é organizado e muito bom em planejamento. E ai da pessoa que atrapalhe o capricorniano a atingir aquela meta dele. Aí sai de baixo. Aquário. Mantenho o foco nos estudos para passar no curso dos meus sonhos. Olha, como um bom signo de ar, o aquariano tende a não ter apenas um sonho, né? Ele tende a ter vários sonhos. Então ele tem o curso do sonho A, o curso do sonho B, o curso do sonho C. Tem vários planos. E também não costuma ter o foco num lugar só. Ele tem o foco nos estudos, o foco no trabalho, o foco nos amigos, o foco em vários lugares. E normalmente eles até podem estudar muito mesmo, mas se tiver aquela boa conversa, aquele bom papo, aquela boa saída com os amigos, aquela boa conversa descontraída, ele vai deixar esses estudos de lado para poder conversar com esses amigos aí, porque o aquariano gosta de conversar, gosta de ter amizades. Peixes. O quê? A prova? Hoje? Frase típica de um pisciano. Aquele que sempre vai esquecer a hora, aquele que sempre vai esquecer o compromisso marcado, aquele que sempre vai esquecer. A única coisa que ele lembra é que ele vai esquecer. O pisciano é o típico cara que sempre vai errar a data.
eles vivem num mundo paralelo que normalmente não tem a necessidade de cumprir horários. E para mim essa frase do Pisciano, essa que o Mac colocou pro Pisciano, é a frase que mais representa o signo, é a frase que para mim eles mais acertaram. É isso, Vaco, viu só? Até o Mac fala sobre signo, até o Mac posta sobre signo. E você aí com vergonha de falar que você gosta de signo, com vergonha de falar que você acredita em signo. Poxa, até o governo está acreditando em signo, você não vai acreditar? Só que assim, eu acho que eles poderiam ter se embasado um pouco melhor, porque eles simplesmente pegaram mais do mesmo. Não prestaram muita atenção em alguns detalhes e tal, é só um senso comum. Então tá uma postagem muito mal embasada. Poderia ter melhorado, mas esse é o menor dos problemas do governo e o menor dos problemas da nossa educação, né? Que também não vou entrar neste mérito, não vou entrar neste assunto. Mas e aí, o que achou da minha análise? Já deixa aí nos comentários. O que você achou do Ministério da Educação postar sobre signo, fazer tweets sobre o signo? Já deixa nos comentários também. Você acha adequado falar sobre esse assunto? No meu canal, provavelmente você acha adequado, mas e no Ministério da Educação, você acha adequado? Então, já deixa o seu like caso você tenha gostado deste vídeo, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e já clica nesses vídeos que estão aparecendo por aqui e faça uma maratona de É Muita Sorte, uma maratona de signos de É Muita Sorte. Vamos lá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!